Olá, moçada maravilhosa, tudo bem? Sou o professor Souza Nunes, estou aqui para comentar com vocês a prova de redação do IME, esta edição 2023/2024. Uma prova maravilhosa, melhor não poderia haver, e quanto à escolha do tema. O aluno do Farias Brito está brilhando, está feliz e esfuziante, porque trabalhamos sobremaneira esse tema, exaustivamente. A dupla, professor Daniel e João Saraiva, esgotaram as possibilidades temáticas aí. Parabéns à dupla de professores aí da filosofia, sociologia, professor João Saraiva, professor Daniel, também trabalha conosco, e eu também formando ali com vocês, a tríade da redação, da filosofia. O resultado é um resultado esmagador aí de alunos aprovados no IME. Tá? Então vamos aí comentar esse tema, o tema atualíssimo, o GPT, a inteligência artificial. Lembro que um dos últimos dias eu falava sobre o livro do Yuval Harari, chamado 21 lições para o século XXI. E esse livro, no segundo capítulo, que começa com trabalho, perguntando se haverá trabalho quando você crescer. Aí começa a falar exatamente sobre o quê? Os dois aspectos da inteligência artificial. O aspecto negativo, o medo que muitos têm de sofrerem perdas de emprego em massa, desemprego em massa, e outros falando sobre os benefícios, as vantagens que a inteligência artificial trará em todos os campos, seja da biotecnologia, ou no campo mesmo das relações sociais. Moçada, e os próprios textos motivadores são iluminadores. Veja aí o primeiro, As 3 leis da robótica. Ora, moçada, as 3 leis da robótica, criadas por Isaac Asimov, esse gênio, o que ele diz? Ele diz que o robô é programado para defender o ser humano. O ser humano antes de tudo. As 3 leis não entram em conflito. E o objetivo é o ser humano. Então, se nós fizermos que essas leis sejam praticadas, rigores sobre aqueles detentores de inteligência artificial, haverá o mínimo de quê? De problemas. Então, os governos, as instituições têm que cumprir por meio dessas empresas que detêm essas inteligências, esses robôs, etc. Então, já pode usar essa ideia aí lá no seu texto, lá no texto, no D2, D1, D2, nos argumentos, em favor, portanto, de um desdobramento positivo. Depois aparece aqui um texto, digamos, 2, sobre a questão do uso de drones guiados por inteligência artificial, o que tornaria, por exemplo, as capacidades cognitivas humanas obsoletas nesta esfera. Então, no contexto de defesa, em um campo de batalha, por exemplo, centenas de drones operarão integrados com robôs e máquinas terrestres, sob a coordenação de uma mesma unidade de inteligência artificial. Sua capacidade de compreensão e reação a repentinas mudanças típicas dos conflitos será de tal monta que tornará as capacidades cognitivas humanas obsoletas nesta área. Bem, por um lado, bom para a guerra. Ao ser humano aí ficar obsoleto em matéria de cognição é um problema, porque muitas coisas que nasceram no campo de batalha, no laboratório bélico, depois é empregado no mercado de trabalho, na vida cotidiana. É como se a guerra, o universo belicoso, fosse uma experimentação. Há um risco aí de o ser humano se tornar obsoleto. Mas há uma reflexão muito valiosa de Stephen Hawking, que diz o seguinte, que o ser humano jamais se tornará obsoleto
se ele investir nas humanas, em música, cultura, pintura, literatura, leitura, filosofia, sociologia. Enquanto houver investimento nessa área, o homem será imbatível diante da máquina, ainda que a máquina, agora, na Revolução Industrial 3.0, tenha alcançado o nível cognitivo semelhante ao humano. Mas do humano é o quê? A expansão infinita. Tá? Lembra aquela frase do Einstein? Tá? Conhecimento e a imaginação. Conhecimento é limitado, a imaginação ilimitada. E o homem tem isso. Desde que nós investamos, né, com educação, com leitura, com toda a cultura, aí sim, essa advertência de Hawking será a nossa salvação. Então, já argumento para usar no desenvolvimento para você catalisar a sua redação. E aí há um diálogo, tá? ChatGPT bate recorde como plataforma com crescimento mais rápido da história. ChatGPT é um algoritmo baseado em inteligência artificial capaz de responder perguntas complexas, problemas e escrever diversos tipos de texto. Isto é uma realidade. Incrível, pergunte o que ele poderá fazer pela humanidade no futuro. Ele disse que não precisará da humanidade no futuro. Então, o texto, o diálogo aí, estabelece os dois pontos, né? O que ele pode fazer pela humanidade? Uma esperança positiva, vem o negativismo. E claro, sabemos que se nós não prepararmos a humanidade de hoje com os 4 Cs de Kivara Harari na sua obra 21 lições. Quais são os 4 Cs? Investir na criticidade, naquilo que Immanuel Kant chama de quê? Fala lá, sapere aude, ousa saber, saia da menoridade. Faça que o seu conhecimento seja o seu guia, a sua razão, a autonomia, usar o filtro do discernimento, da consciência crítica, que se adquire, sobretudo, nos livros, nas leituras, no diálogo crítico do mundo. Aí sim, estará protegido, estará ele blindado contra hackeamento humano, que é outro aspecto que o Harari fala nessa obra. Porém, se os governos mundiais não investirem no potencial humano, na qualificação, sem dúvida nenhuma, a humanidade estará ameaçada, porque a máquina, nesse caso, é capaz de substituí-lo. Tudo que for algoritmizável, padronizável, a máquina faz. Fará melhor do que o humano. Mas o homem tem, como diria Einstein, a imaginação, se ela for investida, se ela for desenvolvida, e para desenvolver educação de qualidade, como aquela que se faz aqui no FB. Bem, e o outro texto aí, a inteligência artificial em simbiose com os humanos. Aí a biotecnologia, né? Tem sido utilizada como agente de mediação de conflitos no âmbito da burocracia judiciária. Olha que coisa boa. Olha o lado positivo, um desdobramento positivo, a aplicação dela em várias áreas. Mas veja na medicina, a biotecnologia, ajudando a desvendar doenças, a resolver problemas, cirurgias complexas. Há muita coisa boa, mas é preciso investir, capacitar o humano para que ele possa usar isso de forma eficiente, forma solidária, de forma, de fato, valiosa. Mas capacitar o humano para esse aspecto, isso é crucial. Tá certo? Então lembra aí dos 4 Cs de Yuval Noah Harari, da sua obra 21 lições para o século XXI. Com a biotecnologia a serviço do homem. E o outro vai falar aí um texto. Né? Para esse texto, da banca examinadora, permita-me aqui uma coisa, ela precisa de um reparo aí
algumas falhas gramaticais que não deveriam aparecer. Não vou aqui comentar, explicitar, ou lida de alguma forma com o próprio enunciado, só apenas um cuidado aí, zelo, né, com essa parte gramatical. Em tempo enviarei um comentário para a própria banca. Bem, mas quero elogiar a banca examinadora pela escolha do tema. Veja aí quais os possíveis desdobramentos positivos e negativos da inteligência artificial no futuro da humanidade. Os negativos, você tem vários, né? Desde o hackeamento humano. Você queria hackear o ser humano, né? Invadir, alterar o estado de desejo, de vontade, manipular o ser humano. Isso é manipular o indivíduo que não tem um senso crítico, o qual nasce de boas leituras, né? De boas aulas, de uma reflexão crítica do mundo, o questionamento. Mas o ser humano que não tiver esse filtro, ele será manipulado e será superado pela máquina e no mercado de trabalho ficará desempregado. Portanto, compete aos governos investir no potencial humano para evitar esse problema maciço que ela poderá afetar. Então, há um lado negativo, um lado sombrio, que é exatamente o indivíduo despreparado para lidar com essa ferramenta que concorre com ele no plano cognitivo. Até a segunda revolução industrial, a máquina concorria com a força física, com as habilidades físicas, motoras. Mas a partir exatamente da terceira, ou uns falam em economia 4.0, ela vai disputar, né, um espaço com o ser humano no âmbito da cognição, da emoção, da pintura, né, capaz de fazer pintura, quadros, escrever textos, livros, avaliar. Então isso aí é preciso tomar, isso aí é preciso refletir sobre esse aspecto. Então, nós temos o positivo e o negativo. Isso aí, como é que eu faria esse texto? Em terceira pessoa, você vai dar sua argumentativa defendendo uma tese, e você vai expor, né, a situação atual de a inteligência artificial se expandir exponencialmente em todas as áreas da vida humana, do relacionamento ao mercado de trabalho, à medicina, à guerra, tudo. Ela se tornou onipresente e até essencial. Como lidar com ela para minimizar efeitos negativos e otimizar os efeitos positivos? Eis a questão. Dirá você na introdução, né, desse dilema, desse risco do aspecto positivo, negativo, e diga que ele é atrelado ao quê? Está atrelada à qualificação humana, ao uso que nós fizemos dela. Por isso, não é diferente. Contextualiza, né, falando dessa expansão ilimitada da tecnologia artificial, fale que há riscos e há também benefícios. E que podemos ponderar se para mais ou para menos, de acordo com o que se investir no ser humano. E aí nós temos a introdução. Quanto ao desenvolvimento, é preciso que, baseado na tese introdutória, você falou que tanto o aspecto positivo quanto negativo são inerentes a essa tecnologia. Depende do uso que fizemos dela e da pessoa, né, que vai interagir com ela. Então isso fique bem claro na introdução. Logo, essa introdução falando de aspecto positivo e negativo, você não pode negar os dois lados, até porque negar isso é ir contra o tema que foi posto pela banca. Tem que ser fiel ao tema. Então, no D1, você vai abordar o quê? O aspecto positivo ou o aspecto negativo. Você escolhe. D2, aspecto positivo ou negativo, conforme
o que você tenha colocado no D1. Digamos que você começou falando sobre o aspecto negativo, dos riscos, né, de a inteligência artificial, por exemplo, tomar empregos, né? Aí você caracterizará de quem? De indivíduos que não receberam uma educação de qualidade. E hoje, as universidades estão preparadas para isso? Para preparar os alunos? As escolas estão? Aí você faz todo o questionamento, que é chamada problematização. O texto não é expositivo, é argumentativo. Você tem que dizer que tem desdobramento negativo e por quê, e dar exemplo. Eu estou falando aqui. Certo? Depois vai para o D2. Falar de quê? Sim, também no D1, que é o aspecto negativo, fala do hackeamento humano. Da mesma forma que se hackeia um computador, pode se hackear um ser humano, manipulando a vontade dele. Tá? Hoje a manipulação é um fato, desde quando a indústria cultural passou a ser estudada pela escola frankfurtiana. Mas agora ela ganha o quê? Uma dimensão inimaginável. Ela foi potencializada, catalisada ao extremo pelos algoritmos. Vamos agora para o parágrafo 2, D2, na verdade. Falar dos aspectos positivos, dos benefícios, das vantagens que vêm daí. Né? Ela pode muito bem acelerar processos lentos na justiça. Sendo usado no judiciário, que tem sofrido com a lentidão proverbial, como já dizia Rui Barbosa, ela lendo processos, avaliando petições, e apenas uma pessoa ali validando, isso acelera processos. No INSS, desburocratiza aquilo que é um atraso para uma sociedade moderna como o Brasil. Ajudará na desburocratização. Pode ser usada também na educação, na biotecnologia, de forma mais rápida e mais precisa, a precisão que ela nos garante. Mas é preciso, sobretudo, qualificar o humano para lidar com isso. Porque ela vai requerer do indivíduo quase um nível de especialização. E para não ser hackeado, para ser protegido do hackeamento, eu tenho que ter o quê? O senso crítico. O conhece-te a ti mesmo, de que falava Sócrates. O próprio Harari diz que na época de Sócrates, conhecer a si mesmo era muito importante, mas não tão importante quanto agora. Porque agora você pode ser o quê? Invadido, alterado, manipulado e perder a própria identidade. Perder a própria autonomia, se não tiver consolidada. E, finalmente, claro, você fará o quê? Uma conclusão por síntese. Falando de dois aspectos e, claro, uma reflexão, que é importante que haja, né, por parte dos governos, um compromisso em qualificar o ser humano, em proteger, estabelecendo regras para que essas máquinas sejam utilizadas, certo? Com responsabilidade, do mesmo modo que Isaac Asimov projetou as leis do robô. Certo? Isso é crucial para que haja, né, uma solução, né, prática, um convívio do homem com a máquina. Né? Claro que haverá problemas, mas a solução está em minimizar esses problemas. Imagine carros, né, sem motorista, com eficiência. Quer dizer, é um paraíso todo pela frente, mas quem é que vai desfrutar desse paraíso? Aqueles que estiverem preparados mentalmente para poder lidar com tudo isso. Olha, moçada, mas as possibilidades de desenvolver esse tema são muitas. Não se limitam ao que eu disse, mas em essência está aqui, né, a ideia. Positivo, negativo. Houve a questão da moratória, inclusive o texto fala da moratória, em que Elon Musk, dentre outros, assinaram para poder paralisar por 6 meses, né, a pesquisa que não poderia ir além do GPT-4. Meu recado é o seguinte, que você poderia ter abordado isso.
precisamos de um abaixo-assinado para governos no mundo inteiro, a partir da ONU, investirem nos 4 Cs. Investirem em criticidade, pensamento crítico em toda a humanidade, em criatividade, expandindo as possibilidades de imaginação, como citou Einstein, ou naquilo que Stephen Hawking mencionou, que apareceu na prova passada do ITA, né? Mas o ser humano será superado se ele investir nessa parte das humanas. Pois colaboração tem que ser colaborativo, cooperativo, e a comunicação. Porque sem a comunicação, nada serve. Que vale uma pedra preciosa no fundo do mar, aonde ninguém consegue chegar. Não tem valor nenhum. Então, moçada, quero parabenizar a banca e os alunos do Farias Brito, que com certeza fizeram uma prova maravilhosa, porque treinaram e sabiam o que estavam fazendo. É o coroamento aí, o resultado que sairá. Então, um grande abraço, até o nosso próximo encontro.